Olá, amada, olá, amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte de forma muito gentil, mas consistente, porque é diário, com a sua quintessência, para que você se lembre pouco a pouco quem você realmente é. A gente está aqui na roda dos recursos, que é uma sequência que nós estamos falando dos recursos que nós temos para criar a vida que nós queremos. Nós estamos hoje com a equipe do Tear de Vênus, que é um sistema para você harmonizar as suas relações. Então, nós estamos aqui falando sobre relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento com a família, que é sempre algo com seus pontos controversos. Tem muitas formas de eu abordar essa questão, mas como recurso eu queria trazer a percepção de que a família nos traz umas lições sobre o poder do tempo que nenhum outro relacionamento vai te trazer. A gente mais para frente vai falar de outros tipos de relacionamento, como relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, e esses são relacionamentos que podem ser longos também, mas eles podem ser longos, eles não serão longos. E os relacionamentos com a família serão longos. É intrínseco à história da família que o relacionamento seja longo, que você passe muito tempo com esse relacionamento, trabalhando esse relacionamento, convivendo com eles, né? Porque família é uma entidade, mas ao mesmo tempo são vários seres, né? Inclusive de forma ancestral. Então, quando eu falo o poder do tempo, é porque muitas vezes eu estou lidando com questões ancestrais. Nada vai te trazer a percepção do tempo como a família vai te trazer, do poder do tempo. Porque mesmo que você queira romper relações com a sua família, o que você rompe é o contato. E aqui a discussão não é se é bom ou ruim, se contato zero é bom ou ruim, não é sobre isso. Mas mesmo que você rompa o contato. Mas você nunca rompe a existência do relacionamento. Esse é o ponto. Os outros relacionamentos, você pode romper a existência dele. Você pode deixar de ser amigo de alguém. Você pode deixar de ser par de alguém. Mas você nunca vai deixar de ser filho de alguém. Você nunca vai deixar de ser neto de alguém, primo de alguém. Esse relacionamento é intrínseco. Você pode optar por não ter mais contato com essa pessoa. Mas a existência desse relacionamento nunca será rompida. Dito isso, agora tem a questão do tempo. Por quê? Tem umas coisas que só a idade explica. É muito louco isso, assim. Como que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo o poder que o tempo tem sobre as coisas. Coisas que você detestava e de repente você gosta. Coisa que você gostava, daqui a pouco você detesta. Coisas que você não suportava, relações, reações. E com o tempo você vai administrando, vai tolerando ou vai até sendo compassivo com relação a isso. Isso é o poder do tempo. O tempo muda muita coisa. E a gente tem uma tendência a olhar as coisas apenas no tempo presente. Sob alguns aspectos, o presente é maravilhoso. O poder do agora é incrível. Quando a gente quer falar sobre criação, quando a gente quer falar sobre mudança de crenças, realmente está tudo no agora. Mas entender a natureza humana, as nuances dela, como que ela sutilmente vai mudando, como que coisas muito inesperadas vão acontecendo e as histórias vão tomando novos rumos muito incomuns, muito inexplicáveis.
É muito bonito ver isso. E a família te faz isso de camarote. Porque todo mundo que para olhar a história da família vai lembrar da história de alguém e aí consegue ter uma visão assim mais ampla. Ah, meu avô, quando era jovem, fazia isso, mas aí quando ele ficou mais velho, ele já não gostava. É sobre isso, sobre entender como o tempo é poderoso. Muitas das nossas angústias e das nossas dificuldades vêm da gente não dar tempo ao tempo. Vem da gente não entender o quanto que o tempo cura, o quanto que o tempo consolida, para bem e para mal também, às vezes, né? O quanto que o tempo aprofunda o nosso olhar, porque a gente vai ganhando mais bagagem. Quanto que o tempo também vai nos tornando mais compassivos, justamente por conta dessa questão da bagagem. Então, assim, a família, o relacionamento com a família, nos dá uma percepção profunda de tempo que nenhum outro relacionamento vai dar. Porque é isso que eu falei, não tem como eu não olhar para minha família. Mesmo que eu não tenha contato físico com ela, mesmo que eu conscientemente não queira mais falar com um determinado membro da família, essa relação sempre vai existir. Ela sempre estará ali no teu campo. E volta e meia você vai se pegar refletindo sobre ela. Então, entender o poder do relacionamento com a família. E veja bem, aqui eu não estou discutindo se o relacionamento é bom ou ruim. Não é esse o viés que eu estou pegando. Até porque cada caso é um caso, cada história é uma história. É muito complexa essa questão. Mas eu resolvi trazer o recurso do relacionamento com a família de um ensinamento muito importante que é muito difícil de aprender. Quando a gente começa a lidar com pessoas mais velhas, pessoas idosas, se elas envelheceram de forma saudável, emocionalmente saudável, elas têm uma tranquilidade na hora de lidar com o tempo que a gente não tem. Porque elas entenderam o tamanho que o tempo tem e o poder que o tempo tem. Elas já viram muita coisa, elas já passaram por muita coisa. Então, não à toa, os anciãos são os grandes conselheiros, porque eles conseguem ter uma visão ampla que só a idade e a experiência traz. E observar a família, os anciãos, os jovens, tudo mais, sabe? Todo esse conjunto é um processo tão poderoso, sabe? De entendimento da natureza humana, que, como a gente geralmente tem muitas expectativas com relação à família, às vezes a gente perde um pouco o poder dessa visão, sabe? De perceber o quanto que a nossa família pode nos ensinar, só porque a gente observa, tem o privilégio de observar todos esses seres se movimentando na vida deles, observar de forma muito íntima, né? Porque é diferente quando a gente observa um colega de trabalho ou alguém que a gente tem um relacionamento mais superficial. A família, ela dá uma percepção sobre como o tempo age, sobre como as relações se manifestam. Então, aquela pessoa que foi uma pessoa muito difícil com os filhos, mas de repente virou uma pessoa maravilhosa para os netos. E aí você vai entendendo como o poder do tempo e do amor e como tudo vai tomando outra dimensão, ou vice-versa também. Pode acontecer o contrário também. Tudo isso é muito fascinante. E é muito poderoso. Olhar para a história da nossa família, e aí também tem questões ancestrais. É um recurso tão interessante, principalmente para aquele que está buscando autoconhecimento,
para além das dores, para além das crenças limitantes. Não é sobre isso aqui, a conversa não é sobre isso, é sobre ver como o tempo age. Porque eu sinto que dos grandes desafios que nós temos hoje é administrar adequadamente o tempo. Por questões energéticas e espirituais, os físicos vão me matar, mas eu realmente acho que o tempo está correndo de outro jeito. Parece que as coisas estão rápidas demais. A gente também está em tempos em que a gente está vivendo muitas vidas em uma única vida. Isso é muito importante de se falar também, porque assim, as pessoas estão vivendo muitos casamentos numa única vida, muitos não, né? Alguns casamentos em uma única vida. Elas estão trocando de empregos, trocando de carreira, né? Em uma única vida. Então, a gente está vivendo várias encarnações numa só. É muito interessante. Realmente o processo está acelerado, pelo menos na minha percepção espiritual e energética. E poder ficar em paz com o tempo, ficar em paz com a ação dele, saber entregar as coisas para o tempo divino, para que as coisas aconteçam no tempo certo, é muito difícil. Porque a gente aqui está vivendo na era das transições rápidas, assim. E aí a família, quando você pode olhar de camarote a história de outras pessoas, quando você tem o privilégio de poder saber histórias centenárias, a família ela te dá um pouco dessa paz, do tipo, aqui foi difícil, sei lá, por exemplo, o meu avô participou de uma guerra, mas depois envelheceu bem, envelheceu numa situação de paz, a guerra foi uma questão temporária, meu pai nasceu no pós-guerra, então assim, entender que a família passa por essas dificuldades, mas depois as coisas se ajeitam, é muito poderoso, sem eu ter que passar por essa situação tão triste, tão pesada, mas ao mesmo tempo ver que essas pessoas tiveram força para transcender isso, para seguir em frente. Então saber disso tudo é muito poderoso. A família tem um grande recurso em mãos, assim, essa questão de você poder perceber o tempo das coisas é muito poderoso. Claro que existem outras questões, né? E aí, para quem gosta, vale a pena estudar sobre transgeracionalidade, que é um assunto muito relevante, muito legal. Que você vai entendendo como as questões das gerações vão passando de uma geração para outra, sabe? Isso é bem legal. Como às vezes a gente manifesta questões de outras gerações na nossa vida. Mas, enfim, hoje é sobre tempo. E eu espero que eu tenha conseguido fazer um link perceptível dessa questão do tempo, porque essa é uma lição muito importante. Eu acho que muito, obviamente que sem querer menosprezar questões de saúde mental, mas uma parte das nossas ansiedades advém da dificuldade em lidar com o tempo. Fora as questões energéticas e espirituais, é só um ponto, né? E talvez curar a nossa relação com o tempo e dar tempo ao tempo pode ser algo que nos traga um alívio que a gente não imagina. E a observação de toda essa egrégora que é a nossa família pode trazer lições que a gente também... lições de ouro, sabe? A gente não precisar sofrer na carne algumas coisas, porque essas pessoas passaram por nós e trouxeram a lição até a gente. É só a gente ter o carinho e o respeito de observar essa história. É isso, amados. Se você gostou dessa abordagem sobre relacionamento, dessa ideia de se harmonizar com as suas relações e quiser fazer um alinhamento energético no tear de Vênus para pessoas da sua família, para relacionamentos em geral, etc., é só entrar em contato comigo no link que está na descrição da mensagem. Espero que hoje seja um dia de muitas revelações familiares para bem.
em que os caminhos familiares sejam muito honrados. É isso, até amanhã.